Fugindo da Revolução Russa, o ucraniano Adolfo Bloch chegou com sua família ao Brasil em 1922, trazendo consigo apenas um pilão de espremer especiarias. Anos depois de enraizado no Rio de Janeiro, Adolfo Bloch investiu sua pequena economia no ramo gráfico e se tornou um dos mais importantes empresários da imprensa brasileira, responsável por um grupo de mídia que levava seu sobrenome. Esse grupo era formado pela Bloch Editores, Revista Manchete, Rede Manchete de Rádio FM, Rádio Manchete AM e a mais conhecida empresa do seu conglomerado de comunicação, a Rede Manchete de Televisão, que consolidou um dos maiores impérios de mídia da América Latina. Sob a promessa de fazer uma televisão de primeira qualidade, Adolfo Bloch recebe do governo federal em 1981 uma das 10 concessões que pertencia à extinta Rede Tupi. 2 anos depois, estrategicamente numa noite de domingo, em 5 de junho de 1983, a Rede Manchete entrou no ar com uma programação que mesclou jornalismo e música. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Com programas voltados predominantemente para a alta classe, os slogans da Manchete buscavam sempre refletir o padrão elevado da emissora e sua identificação com o telespectador, sendo alguns desses slogans: televisão de primeira classe, o Brasil passa na Manchete, qualidade em primeiro lugar e você em primeiro lugar. Rede Manchete, 11 anos, qualidade em primeiro lugar. Mesmo com uma programação de nível elevado, a Manchete logo caiu no gosto popular, mantendo quase sempre bons índices de audiência, chegando muitas vezes a ficar em terceiro e até em segundo lugar, o que garantia parcerias com grandes anunciantes. Em 1991, por exemplo, a mais nova emissora de TV da época chegou a ter o terceiro maior faturamento da televisão brasileira, ficando atrás apenas do SBT e da Globo. Não à toa, um dos slogans da Manchete foi Televisão do ano 2000. Alguns de seus programas tinham formatos ainda hoje usados, ou que inspiraram alguns atuais. Responsável por 1/3 do faturamento da emissora, o jornalismo da Manchete era forte e isento, incluindo documentários, entrevistas e programas policiais. Também era vasta a cobertura do esporte, da qual fizeram parte grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas. Para além da informação, o entretenimento também estava na tela da Manchete, a exemplo, a cobertura do Carnaval, que acabou virando tradição na emissora. Musicais, sessões de filmes, curiosidades e humor faziam parte das várias opções de conteúdo que o público tinha à disposição. A Manchete conseguiu produzir uma novela que liderasse a audiência do horário nobre. Em 1990, Pantanal, maior sucesso da emissora, colocava a Rede Globo em segundo lugar no Ibope. As crianças também tiveram seu espaço na programação, tendo sido apresentado por Xuxa, Angélica e outras. O Clube da Criança foi o primeiro programa infantil de auditório da televisão brasileira. Outros que também fizeram grande sucesso entre a criançada foram as séries Tokusatsu e alguns animes, estreando esse gênero no Brasil. O núcleo de dramaturgia da recém-fundada emissora foi criado em 1984, revelando ao mercado novos atores e dramaturgos. Alguns artistas revelados pela Manchete foram Carolina Ferraz, Cristiano Oliveira e Thaís Araújo. O logotipo da Manchete era um M estilizado, com 5 círculos destacados nas extremidades, em referência às 5 praças de suas operações iniciais: Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta última, sua sede. O radialista Eloy de Carlo consagrou sua carreira sendo a voz padrão da Manchete, primeira emissora a utilizar a transmissão de som estéreo.
Era ele o responsável por anunciar as atrações e as vinhetas, do primeiro ao último dia de vida da emissora. Tudo é notícia, noite e dia. Estreia, dia 4. Na inauguração do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, em 1984, a única televisão a transmitir o desfile das escolas de samba foi a Manchete, que liderou a audiência com 70% dos aparelhos ligados no Rio de Janeiro, deixando o Fantástico com apenas 8% na média. Responsável por um dos maiores índices de audiência da Manchete, Jaspion superava a Globo, que no mesmo horário contava com o show da Xuxa, líder absoluto até então. Trazido para o Brasil por um descendente de japonês, dono de um locador em São Paulo, Jaspion foi oferecido inicialmente a Bandeirantes, ao SBT e à própria Globo, que recusaram a proposta. A mesma recusa, porém, não fez a Manchete, que por intermédio de Beto Carreiro, recebeu o produto e chegou a levá-lo ao ar 3 vezes por dia, fazendo de Jaspion um dos seus principais meios de faturamento. Chegando à Manchete em um dos momentos mais difíceis da emissora, os Cavaleiros do Zodíaco representaram grandes números, tanto em audiência quanto em faturamento. Considerando a série violenta para crianças, a divisão de cinema relutava em aceitar o anime, que acabou se tornando a galinha dos ovos de ouro da emissora e exibido em 2 sessões, e posteriormente em um programa próprio. O feitiço do Nibelungo. Os rendimentos trazidos por seus sucessos não foram suficientes para que a Manchete evitasse dificuldades em suas finanças, uma vez que produzir conteúdos de qualidade tinha um alto preço, não correspondente com as expectativas da empresa. Após Pantanal, em 1990, Ana Raio e Zé Trovão consolidou a vice-liderança da Manchete no ano seguinte. Percebendo que novelas populares poderiam sanar dívidas, a direção da Manchete continuou investindo na produção de tramas regionais. Mas a mesma dramaturgia que representou uma tábua de salvação para a emissora foi também responsável por grandes prejuízos. Em 1992, estreou a Amazônia, que apesar do alto investimento, não despontou na audiência, aumentando o prejuízo e ocasionando greves de funcionários. Com seus recursos já escassos, a Manchete decidiu apostar suas últimas fichas em uma mini-novela que consistia numa espécie de releitura do impeachment que o então presidente Collor enfrentava. Produziu então, entre 92 e 93, O Marajá. No entanto, mesmo sem ter seu nome citado na trama que fazia referência à sua vida política, o já ex-presidente Collor entrou na justiça e impediu logo na estreia a exibição do folhetim, para cuja produção houve muitos gastos. Surge assim a primeira grande crise da Manchete, motivo pelo qual, tendo seus salários atrasados, cerca de 50 funcionários grevistas ocuparam o prédio da emissora em São Paulo e tiraram a programação do ar, exibindo slides informando a situação. Na madrugada de hoje, dia 16, os nossos transmissores de São Paulo foram vítimas de uma violência, com a invasão de um grupo de 25 baderneiros, acompanhados por políticos ligados à CUT, estranhos aos quadros de funcionários da Manchete. O grupo Bloch encontrou-a com um atraso médio de 5 meses no pagamento dos salários em toda a rede. Com um esforço imenso nesta época de crise, o Grupo Bloch conseguiu reduzir esse atraso para menos de 2 meses, com a promessa de saldar o mês de maio até a próxima quinta-feira. Elementos estranhos, sindicalistas da CUT e parlamentares do PT invadiram os transmissores da Rede Manchete em São Paulo, no Sumaré. Começaram a transmitir uma programação pirata, onde até entrevistas de parlamentares foram transmitidas. Os invasores chegaram a ler uma nota que eles atribuíram ao Comando Vermelho, dizendo que a Rede Manchete ia ser explodida, incendiada e até seus diretores iam ser assassinados. Aqui para nós, a gente duvida de que essa nota fosse do Comando Vermelho, porque ela tem nada mais, nada menos do que 8 erros de português em 5 linhas. E o Comando Vermelho, ao que parece,
é alfabetizado. Em 1998, a Manchete vive outra grande crise que culminaria no seu fim. Com atraso de salários para funcionários, audiência em queda e excessivos juros nos bancos, a situação estava praticamente insustentável. Naquele mesmo ano, a emissora envia à França uma equipe para a cobertura da Copa do Mundo. Com altos investimentos, foram superadas todas as dificuldades de transmissão dos jogos. Apesar disso, a audiência foi péssima, chegando a 1 ponto no Rio de Janeiro e a 0 em São Paulo. Como última cartada, a Manchete lança a novela Brida, cuja missão era continuar o sucesso de Mandacaru. Mas a nova novela não agradou ao público e seu fracasso foi tanto que a gravação teve que ser interrompida e o restante da história apenas narrado em um único capítulo. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Mercedes descobre o mau uso que é de fazer do esoterismo, explorando a crendice alheia. O programa de domingo está começando. Infelizmente, começando sem um espectador fiel e ilustre. Adolfo Bloch já não está entre nós. Ele nos disse adeus esta madrugada. Obrigado por tudo, Sr. Adolfo. E o programa desta noite é mais do que nunca dedicado ao senhor. Descanse em paz. Adolfo Bloch. Já no início de 1999, 3 anos após o falecimento de Adolfo Bloch, Amílcar Idalevo compra a concessão da Manchete, comprometendo-se a regularizar toda a situação da emissora, desde as dívidas até os salários atrasados. Chegava ao fim a Rede Manchete de televisão, com uma breve trajetória de 16 anos. Ironicamente, aquela que se lançou com o slogan "A televisão do ano 2000" não chegou ao ano 2000. No dia 10 de maio de 1999, a Manchete encerrava oficialmente suas transmissões. Rede Manchete, você em primeiro lugar. E em seu lugar, entra o sinal da nova emissora, inicialmente intitulada de TV. Hoje, a Rede TV. Trabalhar na Manchete era algo excepcional. Fizemos de tudo para que realmente a emissora continuasse no ar, porque nós lutávamos pelos nossos salários que estavam atrasados há 1 ano, né? E a negociação era de que seriam tudo pago, tudo direitinho. A gente voltaria a trabalhar, porque ninguém queria perder seu emprego, porque é difícil, todo mundo trabalhava, a gente ama o jornalismo, amava fazer a televisão, tinha assim o maior gás, todo mundo dava, era a melhor redação, melhor ambiente de trabalho de todas as televisões de Brasília, era da Manchete aqui. A Manchete provou que a Globo pode ser batida. É só realizar uma televisão de qualidade. E a Manchete provou que essa qualidade existe e pode ser praticada. Ficou um alerta para as outras televisões. É possível. A gente tem prazer. A convivência era tão importante, tão boa entre nós, que o simples fato de mencionar aquela época já nos proporciona um grande prazer.